prazer e me sinto tão bem aqui com vocês, que é como se eu estivesse falando lá na minha própria casa espírita, né? Eu não consigo fazer essa distinção não, porque eu olho para as pessoas aqui, vejo pessoas tão queridas que a gente já conhece há tantos anos, que me sinto muito à vontade, até para compartilhar assim aquilo que são minhas dúvidas mesmo, né? Que são minhas inquietações, enfim. Eu considero isso muito bom porque acho que a casa espírita precisa bastante disso, né? Aquela história de João, né? Confessai-vos uns aos outros, né? A gente abriu os nossos corações, porque é uma forma da gente colocar para fora as nossas fragilidades, né? E ao mesmo tempo ouvir as fragilidades dos outros e a gente poder se apoiar um ao outro sem críticas, né? Com muita liberdade. E sem que a gente perceba, a gente meio que vai fazendo um tratamento, né? Uma terapia com Jesus nesses momentos que a gente se encontra na casa espírita. E eu queria remontar justamente a última vez que estivemos aqui, a gente trouxe um tema. As coisas acontecem um pouco assim comigo, né? A gente trouxe um tema aqui que era Jesus e dever. E na oportunidade a gente trouxe algumas passagens de Jesus e pôde comentar, falar um pouco sobre elas. Quando eu estava estruturando essa reflexão, eu me deparei com um trecho numa passagem que me desafiou um pouco a aprofundar as reflexões em torno daquilo, imaginando se isso tivesse acontecido hoje, como se daria, né? E aí eu vou trazer hoje, não seria uma continuidade, mas aquilo que me chamou a atenção a gente vai compartilhar aqui nesse momento. Jesus se encontrava ali naquele território de Cafarnaum. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ir a Israel e conhecer aquela área ali. Em filme não tinha nenhum. Pois é. Mas eu sou meio doido, né, cara? Eu vou no Google e vou lá. Aí vou lá em Cafarnaum, aí fico vasculhando aquilo ali, aí vejo fotos, né, atuais daquilo. E se Deus quiser, Papai do Céu vai me permitir um dia ir para lá. E me imaginar sentado talvez naquelas areias ali, tocando um violão, né? Uma flauta. E imaginando, né, que ele andou por ali e tal. Se vocês fizerem isso, você vai ver que Cafarnaum não tem nada, né? Magdala é uma cidade próspera, enfim, Nazaré também, mas Cafarnaum acho que parou no tempo. Parou no tempo. Então acho que ela consegue, sei lá, conter um pouco mais a presença de Jesus. E Jesus estava ali em Cafarnaum, que seguramente foi o lugar em que ele mais pregou, em que ele mais teve contato, em que ele mais se envolveu com os judeus, genuínos judeus mesmo, né? Estava ali e apareceu a cena da música, né? Sempre cercado de muitas pessoas, e alguns queriam levar, possivelmente seus filhos, né? Para que ele tocasse, para que ele abençoasse aquelas crianças. E eis que os discípulos mais próximos de Jesus interromperam isso, né? Impediram essas crianças de se aproximar até Jesus. Essa é uma questão assim, muito, muito interessante de se observar, né? Por que os discípulos de Jesus iriam fazer algo desse tipo, né? Mas é porque a criança era muito desconsiderada naquela época, né? A criança, a mulher, o servo, estavam todos muito no mesmo nível, né? A criança só passaria a ter algum tipo de importância, o homem, depois de completar 12 anos de idade. Mas antes disso, não tinha expressão nenhuma, não tinha importância nenhuma, não servia, vamos dizer assim, né? A nação, em hipótese alguma. Então, talvez tenha sido por isso, né, que impediram as crianças de se aproximar de Jesus.
Jesus, vendo aquilo, né, repreende os seus discípulos e deixa aí que venham as minhas crianças, né, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Então compara a criança, a inocência da criança, a pureza da criança ao reino de Deus. Isso já daria um outro estudo, né, uma outra palestra. Mas eu acredito que nesse momento de aproximação das crianças com Jesus, deve ter sido um momento muito bonito, né? Porque a criança é muito espontânea, né? Então a criança deve ter abraçado ele, deve ter mexido no cabelo dele. Poxa, que cabelo grande, né? Jesus deve ter sorrido para aquelas crianças, afagou aquelas crianças. Eu fico imaginando assim, numa cena muito bonita, ao ponto dele comparar as crianças ao reino de Deus. É fato que a gente estaria presenciando uma cena muito bonita, né? Então eu fico imaginando como deve ter sido isso, Jesus talvez brincando com elas, sorrindo junto com elas, enfim. E depois desse episódio, Jesus foi procurado por um homem. E aí eu vou me permitir ler. Esse trecho ele se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E eu vou me apropriar do discurso de Lucas para a gente poder refletir. Eu vou ler, depois a gente volta abordando um pouco o para e passo, né? É uma cena muito conhecida de todos nós, porque ela é conhecida como o jovem rico, né? Mas os estudiosos, os pesquisadores relativizam muito essa questão de ser um jovem, né? E até questionam ser ou não ser um jovem. Mas Amélia Rodrigues explora essa cena no livro Primícias do Reino e ela diz que é um jovem, né? Então vamos, porque isso não traz muita importância, né? Mas vamos falar de um jovem. E aí Lucas inicia assim: certo chefe o interrogou dizendo: bom mestre, fazendo o que herdarei a vida eterna? E disse-lhe Jesus: por que me dizes bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ele disse, e aí o jovem, né, esse homem disse para ele: guardei todas essas coisas desde a minha juventude. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta. Vende quanto tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ele ouviu essas coisas, ficou muito triste, pois era extremamente rico. E a cena continua, né? Vendo-o, disse Jesus: quão dificilmente os que possuem riquezas entram no reino de Deus. Pois é mais fácil entrar um camelo no orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os outros evangelistas trazem particularidades que eu vou acrescentar à medida que a gente for conversando. Então, a questão de ser um jovem é justamente o fato de Lucas já iniciar, né? Ninguém inicia, os 3 evangelistas, ninguém inicia dizendo que era um jovem, né? Diz que era um homem, uma pessoa. E Lucas diz que era um chefe, né? Um certo chefe. Daí os estudiosos entenderem que não seria um jovem, né? Porque esse posto de chefia, que poderia ser de uma sinagoga ou de um conselho local, era dado para as pessoas mais experientes, né? As pessoas mais idosas da comunidade, as pessoas mais respeitadas e tudo mais. E não a um jovem. E depois o fato dele dizer que ele observou aqueles mandamentos desde a juventude dele, né? Mas a Amélia Rodrigues já traz, isso a gente vê por conta de tradução, né? A Amélia Rodrigues diz que não é desde a minha juventude, é na juventude dele, né? Enfim. Mas isso não acrescenta nada se era um jovem, se não era, né?
Então ele traz uma pergunta bem transcendente, coisa incomum para um judeu da época, né? Porque se vocês observarem nas escrituras, o judeu precisa de algo muito concreto para refletir em algo mais espiritualizado, vamos dizer assim. Então, o Evangelho de Jesus está repleto, recheado de coisas concretas para se obter as reflexões espiritualizadas. Então, a gente vai encontrar ali a vinha, o pastor, a ovelha, a videira, né, a oliveira, enfim, a gente vai pegar esses exemplos muito concretos, muito palpáveis, que são usados por Jesus nas suas histórias, nas suas narrativas, para levar essa mensagem mais espiritualizada, mais transcendente, né? Então, o judeu, ele comparava Deus a uma nuvem, a coisas dessa natureza, algo que era muito palpável para eles. Diferente do grego, né? O grego era bem filosófico, né? Mas o judeu não. Então a literatura do judeu é muito assim, né? E esse homem traz uma pergunta em comum, né? Ele vai dizer, o que eu preciso fazer, concreto, né? Ele queria saber qual era a atitude, qual era o comportamento, qual era a tarefa, aquilo que é muito palpável, né? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, que era algo para eles ainda muito indefinido, né? Muito indefinido. Eles não sabiam como isso se dava. Então ele queria saber, olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É algo tão inexplorado por eles, uma grande interrogação. Só que ele coloca a palavra bom mestre aí nessa história, né? E Jesus, então, meio que fugindo, talvez, da narrativa de tudo que a gente está observando aqui, né? Ele vai dizer, poxa, por que você está me chamando de bom? Porque bom só existe um, que é Deus. E isso tem toda uma ração, vamos dizer assim, nas antigas escrituras a respeito da bondade de Deus. Mas cabe aqui uma reflexão, né, por conta de cada um de nós, né? Para que a gente não se deixe levar pelos elogios ou coisa dessa natureza, né? Porque se Jesus, um ser perfeito, foi capaz de tirar dele a bondade, né, e dizer que bom só existe um, que é Deus, que dirá cada um de nós, né? De querer chamar para a gente qualquer tipo de virtude. Isso é muito bonito, né? Isso é um exercício para cada um de nós, né? Porque é aquela história de... Jesus já tinha disso, né? Faça a gente fazer as boas obras para que os homens vejam, né? Então essa é uma recomendação de Jesus, a gente fazer as nossas boas obras, as nossas boas atitudes para que os homens vejam, né? Mas que glorifiquem a Deus. Não há um retorno na nossa direção, né? Segundo a recomendação de Jesus. Então, é fazer para que glorifiquem a Deus. Tirar de nós esse foco, né? Não há um refluxo na nossa direção. O refluxo deve ser na direção de Deus. Como servos dele que somos, né? Então, Jesus chama a atenção dele, né? Tirando o foco sobre si da bondade e colocando em Deus. E a narrativa prossegue quando Jesus então retoma, né, a pergunta que ele fez: o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus, para ter a vida eterna? E ele então foca nos mandamentos. Marcos traz uma narrativa muito interessante, porque é como se tivesse uma segunda pergunta, né? Ele pergunta assim:
quais seriam os mandamentos, né? E parece estranho, né, esse homem perguntar a Jesus quais seriam esses mandamentos. Por que ele perguntaria isso para Jesus? Isso é uma coisa bem interessante que a gente faça quando a gente lê os evangelhos, as escrituras, né? A gente interagiu com o texto perguntando por quê. Por que esse jovem, que era um chefe, né, para ele ter esse posto de chefe, com certeza absoluta, ele tinha muito domínio das escrituras. Então por que um homem que conhecia tanto as escrituras pergunta a Jesus quais seriam esses mandamentos? Bom, os judeus daquela época tinham por escrituras, né, o Pentateuco de Moisés, né, e os livros de inúmeros profetas. Então era isso que se estruturava como a literatura daquele povo naquela época, né? Então a gente vê muito isso, Jesus usando muito Isaías, né, e outros profetas nos seus discursos, nas suas narrativas. Então os judeus daquela época eles contavam, né, tinha um pouco mais de 600 preceitos. Os preceitos eram regras, eram normas, né? Eram aquelas recomendações que deveriam ser praticadas, né? E esses preceitos, eles eram divididos, e quase que metade, 300 e poucos para cada um, entre mandamentos, que é aquilo que você deve fazer, e proibições, que é aquilo que você não deve fazer. Então, esses um pouco mais de 600 preceitos era aquilo que eles mais guardavam. E se você desobedecesse um desses, você poderia ser severamente punido, inclusive com a morte, como no caso, por exemplo, do adultério, né, que as pessoas eram lapidadas. Então, dependendo do seu descumprimento, você era julgado e punido por aquilo. Então havia muita observação em relação ao seu comportamento. Então eles guardavam muito isso. Daí ele perguntar, né? Quais seriam, né? Existem 600. Quais seriam? Dá licença. E Jesus então centraliza a sua observação nos 10 mandamentos, né? E vejam que nos 10 mandamentos existem mais proibições, né, do que mandamentos, né? Então ele vai lá, não matar, não adulterar, né, não cometer, não roubar, falso testemunho, né? E traz um mandamento que era honrar o pai e a mãe. Então a gente veria um conjunto de proibições e um mandamento que seria honrar o pai e a mãe, e a gente conhece isso como os 10 mandamentos. E aí ele vai dizer, né, que ele guarda isso desde a sua juventude. Mas ele cuidava disso. Quando a palavra guardar não só conhecer esses mandamentos, mas também praticá-los, né, observá-los no seu dia a dia, com rigor. Então ele diz para Jesus, olha, eu guardo isso desde a minha juventude, desde muito cedo, desde que eu tive contato com as escrituras, que eu aprendi a ler, eu guardo esses mandamentos. E aí vem uma pergunta desconcertante, né, de Jesus. Quando Jesus, e aí o evangelista Mateus diz que Jesus lançou sobre ele o seu olhar, amou-o, né, e disse, uma coisa te falta. Eu fico imaginando assim, Jesus
dando uma pausa, né? Esperando ele processar um pouco isso, né? Uma coisa te falta. E aí diz para ele, olha, vai, vende tudo que você tem, se desfaça de tudo que você tem, dê aos pobres, depois vem e me segue. Então aí a gente depara com um conjunto de colocações de Jesus que são extremamente atualizadas. E Kardec trata essa questão no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Com o título Não se deve servir a dois senhores, né? A Deus e a Mamon. E ele traz, inclusive, esse trecho do Evangelho lá dentro e ele trabalha muito essa questão da riqueza, né? E tudo mais, das posses. Emmanuel vai dizer que a gente não está preparado para possuir ainda, para ter. Tanto é que Jesus depois conclui, né, que é mais fácil uma corda, né, chamada camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque a riqueza acaba iludindo muitas pessoas, né? As pessoas, em sua grande maioria, se perdem, né? Em função dos chamamentos que a riqueza oferece, né? Até porque quem tem posse, quem é rico, quer usar aquilo que a riqueza lhe traz. Mas desde as escrituras mais antigas, né? Elas dizem uma coisa muito bonita, né? Como se não impedisse as pessoas de serem ricas, mas que as pessoas não deveriam oferecer os seus corações à riqueza. Olha como esse texto antigo, muito antigo, né, já recomendava, né, em que você não deve deixar que o seu coração se prenda a esses valores, né, que devem ser outros. Né? Até porque às vezes a riqueza é uma coisa que a gente herda, que a gente vamos dizer assim, que chega na nossa vida e às vezes não é nem alvo das nossas buscas, né? Porque tem pessoas que desejam isso, né? Outras têm muito dinheiro porque já herdaram, já são de famílias, né, que foram ricas e tudo mais, e acabam administrando um patrimônio que já vem de outras gerações. Então não foi nem algo que ela buscou, né? Algo que chegou em suas mãos, né? Mas a doutrina espírita sempre nos chama a atenção da forma como a gente administra esses recursos, né? Porque daremos conta de cada centavo, né, que a gente usou. E aí, o que me chama a atenção nessa história toda é essa colocação de Jesus, né? Eu fico imaginando como se fosse algo para os dias atuais, nos dias de hoje, né? Porque esses encontros pessoais com Jesus, eles são enigmáticos demais, para mim, né? Eu compartilho aqui com vocês aquilo que vai dentro de mim. Eu acho que eles são extremamente enigmáticos. Porque é Jesus com uma pessoa, né? Uma pessoa. E a gente tem inúmeros encontros de Jesus, né? O Evangelho está recheado desses encontros pessoais de Jesus. Eu até fiz um perfil no Instagram para explorar um pouco isso, mas eu parei e falei, gente, não posso assumir mais um compromisso. Depois que começa não pode parar, né? Então eu falei, não, peraí, deixa chegar um momento eu faço. Os encontros foram muito diferentes um do outro, né? Muito. Em época de razões. Nossa. São muitos encontros, né? Jesus com Bartimeu, Jesus com a mulher adúltera, Jesus com a mulher samaritana, Jesus com a mulher cananita, Jesus com a mulher com fluxo de sangue, Jesus com Jairo, Jesus com o centurião, enfim,
assim, são, e cada um deles, se a gente puder se transportar para aquela pessoa, não é um personagem, né? É uma pessoa real que teve um encontro pessoal com Jesus, eu acho que a gente pode explorar muitas coisas a nosso respeito. E foi assim que eu naveguei, né? Eu falei assim, e se fosse comigo? Se fosse eu ali naquele encontro com Jesus, né? E dizendo para Jesus, mas Senhor, eu guardo esses ensinamentos desde a minha juventude, desde a minha mocidade lá na casa espírita, em que eu aprendi essas coisas, né? Se fosse assim, talvez algumas frases que a gente guarda, né? Jesus dizendo pra gente, né? O que eu preciso fazer para, se fosse a gente, né? O que eu devo fazer para, quando eu desencarnar, ir para o nosso lar, para a colônia Nosso Lar? Né? Pergunta assim. Aí Jesus, é só você praticar aquilo que já está nos livros, né, que você já leu. E ele pergunta assim, mas o quê? E ele falar assim, aquelas frases que a gente conhece, né? Fora da realidade, não há salvação, reconhece-se verdadeiro espírita, por aí vai, né? Aquelas frases que a gente às vezes guarda, decora. Jesus tivesse dito isso pra gente, a gente, mas Senhor, eu, desde a minha mocidade espírita, lembra aquela casa espírita que eu fui jovem lá? Eu já fazia isso, eu já estudava nos grupos de jovens, eu guardo isso, eu fazia, olha, naquela época a gente fazia campanha do quilo, ia lá no bairro de São Francisco e ia batendo nas casas pedindo alimento. Eu já fiz assim, curso de passe, e eu já perdi a conta, Jesus, de quantos passes eu já dei nas pessoas. E olha, se eu contar para o senhor a quantidade de vezes que eu já participei das reuniões mediúnicas e que espíritos raivosos, descontrolados, se usaram, né, de mim, a quantidade que eu já conversei com espíritos, olha, eu acho que alguns deles até eles me ouviram e conseguiram sair melhor das reuniões mediúnicas. Olha, Senhor, também já fiz muitas visitas às lares, eu já fiz, cadê Dorinha? Dorinha saiu daqui. Eu já fiz, eu levei Dorinha, arrastava a Dorinha para culto no lar aqui nas casas aqui das pessoas aqui da comunidade, e a gente vai citando essas coisas. Olha, eu já fiz caravana, eu já fui não sei aonde, eu já também fui em hospitais, dar passe, consolar as pessoas, não sei o que. A gente faz então aquele rosário, a gente pega aquele livro nosso de anotações, né, e fala ali na frente de Jesus. Aí Jesus olha pra gente, nos ama e diz assim na nossa lata, né? Uma coisa te falta. E parasse. O que a gente busca dentro da gente nesse sentido? Que Jesus dissesse para cada um de nós, uma coisa te falta. O que dentro da gente iria vibrar? Que seria verdadeiramente a falta em cada um de nós. E veja que interessante, porque a Amélia Rodrigues explora isso muito bem, porque ela conta essa passagem, né? E ela vai então relatar que esse jovem, ele era uma pessoa de um vigor físico muito grande, né? E ele era um corredor de bigas da época, disputava essas corridas, era um judeu, né? E ele estava acostumado a essas vitórias. Né? E aí, na conversa com Jesus, o que ele coloca para Jesus é justamente isso, né? Ele pede a Jesus
que desse um tempo, uns dias para ele, porque tinha uma corrida de bigas em Cesareia muito importante e ele queria trazer a glória para o povo judeu através da sua vitória, que ele tinha comprado cavalos assim maravilhosos, tinha gastado muito dinheiro com esses cavalos, que ele estava sendo treinado pelos seus servos, estava tudo pronto, que naquele dia ele ia jantar na casa de amigos que estavam aguardando ele para que se deslocassem para Cesareia para os preparativos da corrida, ou seja, todas as condições para vencer aquela corrida. Então o que ele pedia a Jesus é que Jesus deixasse ele fazer aquela competição e depois ele iria seguir o Cristo. Então, e veja que a Amélia Rodrigues diz que ele estava disposto a abrir mão das suas posses, mas não estava disposto naquele momento a abrir mão de algo que era muito mais interior. Ele buscava o quê? A glória, o reconhecimento, os aplausos, o seu nome sendo gritado em plena arena, as honras. Isso é que ele tinha dificuldade em abrir mão. Isso é o que lhe faltava. Algo muito mais interior. Porque quem tem posse e dá uma parte, ele sabe que daqui a pouco aquilo ali ele vai reconquistar mais cedo ou mais tarde novamente. Mas aí vem a história de Amélia Rodrigues dizendo que Jesus, né, pedia a ele para que ele desse de si mesmo. Dá de si mesmo nesse momento. E Jesus disse, olha, tem que ser hoje, tem que ser agora. Tem que ser nesse momento. O que te falta é agora. E aí, a gente esbarra nas escolhas, né? Que é essa palavrinha que às vezes a gente tanto explora, né? Porque a partir das nossas escolhas, a gente tem as consequências dela. E era o que ele buscava, né? Uma escolha para que ele pudesse herdar a vida eterna. Nós espíritas também estamos no mesmo dilema. Que tipo de escolha que eu preciso fazer para definitivamente eu estar aí ao lado de Jesus, ser um servo do Senhor pleno? Eu vejo isso como um processo muito desafiador para a gente. Porque ele aborda duas questões muito sérias. Primeiro, não é qualquer escolha. É a escolha. É um processo de ruptura. E esses processos de ruptura são muito pouco vivenciados na história da humanidade, que a gente tem exemplo. E quando a gente se depara com ele, primeiro a gente vê que é possível, é factível, porque alguém fez. Só que ele é dilacerador. A gente está muito acostumado a ouvir palavras como renovação, como transformação, e a gente acha que são a mesma coisa, né? Mas eu sempre costumo conceituar de forma diferente, né? Porque a renovação é aquela árvore que está ali, ó, uma mangueira, né? Ela se renova a cada ano, né? Ela vai se renovando, vai engrossando o seu caule, a gente nem percebe, mas ela já foi bem menor há anos atrás. Mas a transformação é aquilo que a gente já não encontra o menor traço da semente que deu origem a essa mangueira. Um dia ela foi semente lançada na terra. E a gente não encontra mais a semente, nenhum fragmento dela nessa árvore. Então a transformação é isso, é algo que
quando acontece na nossa vida, a gente olha para trás assim e não conhece mais a pessoa que éramos. Eu não conheço mais essa pessoa. Eu sou outra, eu não conheço mais. Eu já me desidentifiquei com ela. Todos os traços que ela tinha, eu não tenho mais. Esse é o processo de transformação que eu costumo dizer. E a ruptura, ela está muito nessa linha, né? Transformadora, em que a gente vai, a partir de uma decisão, de uma escolha, ser uma pessoa completamente diferente da que somos hoje. Esses processos de transformação, eles existem, eu diria que talvez a pessoa que simbolize mais essa transformação, uma das, mas eu diria que a primeira, foi Maria de Magdala. Foi Maria de Magdala. Emmanuel chega a dizer, é porque eu não localizei essa página, numa das suas páginas, né, que não existem personagem que tenha se violentado tanto quanto Maria de Magdala. Olha o processo de transformação como é dilacerador, né? Ele chega a dizer isso. Uma pessoa que se autoviolentou tanto quanto Maria de Magdala. E a gente depois sabe que aquela mulher, no passado, não tinha nada a ver com a Maria de Magdala depois que se encontrou com Jesus. Nada a ver. Nada a ver. Um outro personagem, outra pessoa, é Paulo de Tarso, né? Chegou até a mudar o nome. Se transformou tanto que aquele homem, né, no Saulo, a gente não encontra mais no Paulo. Francisco de Assis. Que processo transformador, né? Ruptura, assim, algo brutal, né? É brutal, chega a ser brutal, né? É mágico demais, é um enigma. Se transformou tanto que nem a roupa do corpo ele levou. Então aquele jovenzinho rico, todo bonitinho, todo cuidadinho, sumiu. Desapareceu por completo. Gandhi também é outro processo de transformação, né? Aquele advogado chegando todo bonitinho de terno, olhando aquele mar de misérias na Índia. Disse para ele, alguma coisa está errada aqui, né? E aí a gente não encontra mais esse homem, né? Então a gente vai vendo essas pessoas que provaram, em plena encarnação na Terra, que isso é capaz de acontecer. Só que isso rasga a gente, né? Rasga a gente. A gente tem que abrir mão daquilo que a página nos citou, né? Que são esses desculpismos, esse racionalismo que às vezes chega em primeiro momento e a gente se estrutura tanto em torno disso, a gente se apoia tanto em torno disso, que a gente acha que estamos ancorados em algo que é fato. A gente não abre mão dessas razões que a gente acumula ao longo da vida e vai relativizando Jesus e a sua mensagem. Então, quando Jesus diz que se sua mão é motivo de escândalo, você deve cortar ela e jogar fora. Se seu olho é motivo de escândalo, você deve arrancar ele e jogar fora. Ele está falando numa linguagem figurada, mas que traz justamente essa ruptura. Rompe com isso definitivamente. Dilacera isso em você. E essas questões são íntimas. As de aparência são fáceis, digamos assim, de serem conduzidas. E a gente é capaz de ludibriar as pessoas através das aparências.
a gente tem um exemplo, e aí eu trago com muita permissão, né, dos amigos espirituais, e com todo respeito, a gente tem um exemplo de João de Deus. Nas aparências, mas imagina essa pergunta endereçada a esse homem, né? Uma coisa te falta. O que ele não diria para Jesus naquela hora, né? Olha, eu estou aqui, eu curo essas pessoas, todas as pessoas vêm aqui e ficam boas, não sei o quê. E Jesus diz assim para ele, mas uma coisa te falta. Então esse nosso universo íntimo, esse nosso mundo interior, é recheado de aspectos que às vezes pautam a nossa vida no nosso cotidiano. E eu, particularmente, aí é uma conclusão muito minha, né, que eu compartilho com vocês, eu particularmente acredito que um dia, nas nossas vidas, nós vamos nos esbarrar com esse processo transformador, com essa ruptura, em que o Tadeu de amanhã não tem nada a ver com o Tadeu de hoje. Nada, não vai ter nada a ver. Nada a ver. As minhas construções mentais e de sentimento vão desaparecer como poeira. Vão ser implodidas. Porque eu vou ter que fazer a escolha na minha vida. E a escolha na minha vida está justamente pautada nessa questão de foro mais íntimo, mais profundo que eu carrego dentro de mim. E eu ainda não consegui administrar até hoje. É aquilo que me falta, definitivamente aquilo que me falta. Então, por mais que a gente tenha, aí é o cognitivo, né? Por mais que eu tenha um conjunto de argumentos, sempre vai faltar a coisa dentro de mim. E que eu fico adiando, como adiou esse jovem, né? E a Amélia Rodrigues vai dizer que ele, enfim, saiu dali triste daquele encontro, porque era muito rico, mas sobretudo porque tinha que participar de uma competição, ele não queria abrir mão daquilo. É isso que ele coloca para Jesus, né? Deixa-me primeiro. A gente já ouviu isso no Evangelho. Senhor, vou te seguir para onde? Quero te seguir para onde tu fores. Mas deixa-me primeiro eu me despedir da minha família. Senhor, eu quero te seguir para onde fores. Mas deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Então a gente sempre faz um pouco isso, né? E a página aborda isso no seu final, né? Que a gente, por adiar, vai passando de encarnação em encarnação. E foi o que aconteceu com esse jovem, né? Ele foi lá para Cesareia de Filipe, participar da corrida, e numa manobra, a biga dele virou e as outras que vinham atrás passaram por cima dele, ficou todo fraturado ali, e aí é retirado, mas aí vem Jesus, né? Ele então, naquele momento ali, já não identificando mais nada, ele consegue perceber os braços de Jesus acolhendo ele. Porque Jesus não nos desampara mesmo diante dos nossos equívocos. Então, e aí Amélia Rodrigues conclui, né, que uma nova encarnação ele teria que reparar isso. E eu acho que é um pouco o que a gente faz, né? A gente vai adiando tratar dessas coisas que de fato nos faltam, né? Que representa muito de nós no nosso dia a dia, nas nossas relações, naquilo que a gente faz e tudo mais. Muito embora a gente esteja nos ambientes religiosos e buscando cumprir de alguma forma com os nossos deveres, com os nossos afazeres, com as nossas obrigações, colocando os nossos sentimentos nisso, né, como um processo de renovação, mas de virar
em que Jesus, né, irá bater as portas do nosso mundo interior e vai nos abordar com essa colocação, né? Quando é que você vai definitivamente tratar daquilo que importa na sua vida, né? Daquilo que te falta, para que definitivamente você se veja livre e a sua jornada seja uma jornada completamente diferente da que você hoje vem trilhando. Então, eu considerei essa passagem muito rica por tratar de algo muito profundo na nossa alma, né? A gente já se vê em condições de realizar muitas coisas a partir de todo o patrimônio que a doutrina espírita nos depositou, e a gente é capaz de compartilhar esse patrimônio, né, a partir das nossas percepções, mas sempre vai ficar algo que nos falta e que seria assim a grande guinada, né, digamos, a grande guinada na nossa jornada evolutiva, algo que vai fazer com que a gente busque caminhos que a gente nunca pensou que um dia fosse capaz de conquistar, nunca pensou que um dia fôssemos capazes o suficiente de conduzir. É algo assim tão enigmático quanto isso, né? Existem histórias na nossa literatura que eu acho fantástico. Porque são pessoas que tomaram uma decisão e a partir daquela decisão elas alcançaram uma proporção inimaginável. Isso é rico demais, né? E o que é preciso? Preciso só um passo, né? É só isso. Vocês devem conhecer a história da Maria Aparecida Conceição? Oi. Se ele permite, claro, meu está me incomodando muito. Porque, na verdade, essa escolha é a nossa arbitragem, nosso livre-arbítrio, não é isso? E está aqui na minha cabeça martelando, né? Por que uns conseguem dar esse salto, né? E outros não? E eu fico me perguntando, né? Eu já sou uma senhora avó, né? E tenho feito exercício com as minhas netas maiores, né? Que eu tenho provocado nelas essa coisa de, olha, eu não sei o que eu faço, estou em dúvida. E a dúvida, ela pode ser um elemento bastante transformador, né? Porque é aí que a gente está te incomodando, né? E aí, assim, quando você fala, né, desse salto, né, dessa escolha maior, que é o nosso arbítrio, né? Eu não sei se são pessoas que conseguem fazer esse salto fundamental, porque já vem trabalhando isso há muito tempo, e aí conseguem fazer. Eu estou num desculpismo de talvez certas pessoas já virem preparadas para esse salto, né? E aí eu deixo escapar a minha própria oportunidade, porque eu digo que eu não estou preparado para isso. Ou o fato de que é uma questão que só a pessoa que passou por isso é capaz de dizer se ela estava preparada ou não, né? Então assim, mas é enigmático, por isso que eu digo que é enigmático, porque é algo assim que a gente não consegue materializar, né? O que faz uma enfermeira, não era nem enfermeira, era uma técnica de enfermagem, né? Numa ala de hospital, onde os enfermos iam voltar para casa, ela diz, não, vocês não vão para a casa de vocês, vocês vão para a minha casa. Que leva uma mulher a fazer esse tipo de escolha, né? Que foi a Maria Aparecida Conceição. E a partir dessa escolha, se tornar um hospital de referência nacional para o tratamento dessa doença. Ela nunca pensou que naquele momento que ela estava tomando aquela decisão, ela iria se tornar numa pessoa
que iria coordenar um hospital de referência nacional para o tratamento daquela doença. Foi um processo que aconteceu, que é muito similar a essa casa. Em determinado momento, René Peça decidiu, né? E as coisas foram ganhando proporções que a gente, às vezes, não tinha noção que iria chegar a esse ponto. Existe uma outra história também que eu acho muito bonita, eu não tenho o nome dela direito, mas ela é Maria Ribeiro, e ela é lá de Porto Alegre. Essa, então, é mais interessante ainda, porque foi uma mulher que ficou viúva com 20 e poucos anos de idade, 2 filhas, rica, porque o marido dela era muito rico, né? E essa mulher já fazia naquela época visitas ao presídio, lá em Porto Alegre, e a partir daquele momento em que ela se viu com 2 filhas, rica, ela resolveu abrigar os presos que saíam das prisões. E chegou a amparar muitos, centenas de presos dentro da sua própria casa com 2 meninas. Uma mulher. Então, assim, são coisas que quando a gente para assim, caramba, que força, sabe? Mas eu preciso, para mim, eu preciso usar essas pessoas como grandes exemplos, né? Grandes exemplos. Então, são essas decisões, né, que são transformadoras, que são rupturas. Essa mulher, então, ela podia fazer tudo, né? Rica, podia reconstruir a vida dela com outra pessoa e ter uma outra perspectiva. Aí a gente pergunta, o que faz uma mulher dessa? Entender que o caminho da vida dela é amparar presos e trazer essas pessoas para dentro da sua casa. Tendo ela 2 filhas. E segundo narram, eram presos de alta periculosidade e nunca aconteceu nada. Centenas de pessoas foram amparadas por essa mulher, gratos por essa mulher, porque eles não tinham para onde ir. Então ela ia, abrigava, arrumava emprego e reconstruía a vida dessas pessoas. Aí a gente diz assim, eu não tenho condições de fazer isso? Como não? Ela fez. Marcelinho, assim, ela tinha um escudo moral muito forte para ela poder assumir isso. E o capacete da fé que eu mandei aqui, né? E isso é uma construção, né? Uma construção de vida para vida. Então, chega uma hora que a gente está nos ajustes finais para abrir a porta da nossa casa. Não é verdade? Que a gente está construindo o nosso edifício ainda como ser humano, né? E chega aquela hora em que a gente termina a obra e está pronto. Então a gente pode... Eu também acredito muito nisso, nessa sua reflexão, né? De uma hora isso vai acontecer na nossa vida. A gente não tem como escapar disso, né? E aí vai ser aquela ruptura, aquela transformação, assim, de... E acelerar o nosso tempo. Eu não consegui... Eu era isso, né? A gente pergunta, eu era isso, né? Porque a gente vai ver tantas coisas que não tem mais nada a ver com a gente, que a gente vai se espantar com o que a gente era, né? Então eu acho que isso, assim, vai ser um processo inevitável na nossa vida. E não é só romper com isso, né? Romper com isso, como Jesus disse, né? Vai, vende tudo que tem e segue-me. E segue-me. Então não é só fazer isso. É fazer isso e seguir Jesus. E Jesus deixa muito claro. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz, né? Bota a cruzinha no ombro que a gente vai ter que carregar ela. Então, é fazer isso e seguir Jesus, talvez num propósito de muito sacrifício, porque a gente sabe que aqueles que seguiram Jesus sacrificaram a sua vida em nome do Cristo. Então, são momentos, assim, são movimentos que a gente precisa fazer em relação ao passado e se lançar em relação ao futuro. Mas fica essa colocação, né? Diante
da palavra de Jesus, né? Mas uma coisa te falta, né? A gente tem isso ecoando dentro do nosso mundo interior, né? Mas uma coisa te falta, uma coisa te falta, uma coisa te falta. Para que a gente possa tratar dessa coisa que falta, né? E um dia, quem sabe, a gente realmente abordar ela definitivamente, se livrar dela definitivamente, né? Para que a gente não venha arrastando essa cruz, né? Ao longo da nossa existência. É isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês na manhã de hoje, um momento lindo assim. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, na companhia de vocês, e pedir a Jesus que nos abençoe, nos ampare sempre. Muita paz.